E aí, Nação Celeste, bora pra mais um conteúdo nessa segunda aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia. O dia tá mais do que agitado, hein? Muita coisa importante e a gente te traz tudo isso a partir de agora aqui no canal Cruzeiro Nostalgia. Essa é a capa, nação, de mais um vídeo, né? De mais um conteúdo por aqui, de maneira muito humilde. Eu já lhe peço aquele likezão. A meta é de 500 joinha, tá? Peço que você me ajude a alcançarmos esta meta. Estamos próximo de bater essa meta na live, né, que a gente fez nessa manhã. E eu quero, quem sabe, todos os conteúdos dessa semana alcançar, né, esses 500 likes. Na semana passada, para vocês terem noção, foram 12, 13 conteúdos, só 2 não bateu a marca. Então, muito obrigado a cada um. Comenta bastante, se inscreva, compartilha esse conteúdo e, claro, caso tenha a opção para você, hype esse vídeo, tá bom? E é o seguinte, daqui a pouco a gente fala da Fácil Empréstimos, beleza? Que está dando oportunidade, mesmo para negativado, de ter uma renda, um empréstimo aí com uma condição bem interessante. No final desse vídeo a gente fala para vocês da Fácil Empréstimo. Fica ligadinhos, bora para parcial de ingressos vendidos. Já tivemos 2 parciais aí nessas últimas horas para a partida da Libertadores nessa quarta, Cruzeiro e Universidade Católica. Primeiramente 15 mil, agora 23 mil ingressos. E posso ser sincero, é bem provável que hoje tenha outra parcial. Porque eu entrei no site Sócio 5 Estrelas e simplesmente, praticamente não tem setor disponível, que era lá ingresso. Então assim, rapaziada, vamos ter casa cheia, não duvido que teremos ingressos esgotados até amanhã. Fica ligadinho aí, viu? Bora lá, próxima info, rapaziada. Ontem teve o jogo do Cruzeiro e praticamente no mesmo horário a seleção sub-17 entrou em campo novamente pelo grupo B, né, do sul-americano da categoria. E aí, rapaziada, o Brasil venceu e com gol dele, Eduardo Papi é o nome da fera, tá? Quarta participação em gol em 4 jogos. É o cria da toca que vai aí, né, se colocando em uma situação de uma expectativa gigantesca. Eduardo Papi, o que ele tá fazendo até aqui nos últimos 6, 7 meses, cara, sub-20 do brasileiro, copinha, agora sul-americano sub-17 com a seleção brasileira, o cara simplesmente tá jogando muita bola, tá? Inclusive foi capitão no jogo de ontem, se eu não me engano foi contra a equipe do Equador, vocês podem me corrigir, tá? E aí a gente vai acompanhar de perto a segunda fase, né, da competição, onde aí sim os jogos eles tendem a ser um pouco mais competitivos, né? Só com os melhores da competição, do grupo A e do grupo B. Falando em jogador de base, rapaziada, temos joia, tá? Com um acordo para um primeiro contrato com o Cruzeiro. Henrique Lemos, né, ex-Corinthians, veio pro Cruzeiro junto com o Fagner e que, segundo o pessoal do Central da Toca, encaminhou um acordo para assinatura de contrato profissional com o Cruzeiro. Seria um contrato aí de cerca de 3 anos, né? O primeiro do jogador como profissional. Assim, aquele acordo, né, que o cara já pode assinar depois de 16 anos. Enfim, rapaziada, é um jogador que tem-se, né, uma certa expectativa desde a época do Corinthians. Muitos corintianos ainda não entendem porque que a equipe paulista liberou de maneira grátis o Henrique pro Cruzeiro. A verdade é que ele quis acompanhar o pai e o Corinthians também ficou com uma porcentagem considerável, né, dos direitos econômicos do atleta. Fato é que a gente acompanha de perto, tá? Essa nova caminhada agora do Henrique com a camisa do Cruzeiro. Quem sabe, né, não vai dar muitos frutos pro Cruzeiro, principalmente dentro de campo. Rapaziada, eu quero fazer uma reflexão aqui que o Hiller fez, né, no Twitter. Quero pegar essa postagem dele que eu acho muito interessante a respeito do Neiser Vidiarreal, tá? Tem aqui, ó, uma artezinha, mas eu quero focar rapidamente aqui nesse texto que ele colocou e que eu acho que é muito interessante, repito, a respeito do nosso atacante barra centroavante, né, que hoje é o reserva imediato do Caio Jorge. Acho que na cabeça do Arthur Jorge já tá bem claro que o Chico da Costa é a terceira opção. Vamos lá, ó. Por coincidência, né, o Hiller que ele twitta, os 3 jogadores que mais desperdiçaram chances nesse campeonato são atacantes colombianos: Borré, do Inter, Viveiros, do Atlético Paranaense, e o Neiser Vidiarreal, do Cruzeiro. Diferente dos outros 2 que são titulares e já atuaram em mais de 10 partidas, Neiser tem 6 jogos
4 como titular e 3 jogos, e no caso, né, os outros vindo do banco, e boa parte das chances perdidas dele também se deu a sua movimentação e entendimento do jogo. Ontem, ele pecou por ser um jogador diferenciado. Ontem ele teve críticas que o Chico jamais teria, porque ele é diferenciado. Por exemplo, aquela bola que ele recebe, né, enfiada entre os zagueiros, ele se coloca cara a cara com o Thiago Volpi, é porque ele é diferenciado. Se fosse o Chico da Costa, jamais ele conseguiria se colocar naquela situação. Então é um jogador que vai se demonstrando realmente acima da média. Só que com fundamentos que precisam ser aprimorados. Por exemplo, a finalização. Já dei o exemplo ontem aqui do Vinícius Júnior. Quando o Vinícius Júnior chega no Real Madrid e ele começa a ter chances no time principal, ele tem jogos que vai perdendo gols assim que você fala, meu Deus, que bagre! Como é que perde um gol desse? E ele vai evoluindo. Hoje, ele finaliza muito melhor do que há 4, 5 anos atrás. Então a gente precisa ter esse entendimento. Que é um jogador jovem que vai precisar passar por essa evolução, por esse melhoramento desse fundamento que é importantíssimo para um jogador que é atacante como ele, né? Aí continuando, ele aprimorando isso, né? Como o próprio Renato Gaúcho disse, que jogadores colombianos, equatorianos e outros sul-americanos sentem a diferença, acredito que em pouco tempo ele se torna unanimidade no time. E é isso, vale a reflexão, temos uma joia nas mãos. Se antes tinha alguma dúvida, eu acho, rapaziada, até mesmo um jogo como ontem, onde ele desperdiça chances claras, demonstra que essas chances claras são criadas porque ele é diferente. Se fosse o Chico, por exemplo, naquela bola que ele rouba, e aí ele coloca o Matheus Pereira em condição de finalizar, o Matheus recoloca o Neisser em situação de finalizar novamente. Se fosse o Chico, jamais aquela bola, jamais teríamos aquela chance. A bola que o Fagner enfiou pra ele fazer o gol, que ele fez, você acha que o Chico conseguiria bater daquele jeito de primeira? Então assim, temos um jogador muito promissor, que vai continuar errando, mas ao contrário de outros, que ontem até receberam aplausos depois de vaias, esse a gente tem que aplaudir sempre, rapaziada, porque ele vai errar, só que assim, ele vai estar em um estágio que é normal para a idade dele. Infelizmente, né, ele não é pronto, porque ainda, rapaziada, ele tá vivendo seus primeiros passos como um profissional. Ele brilhou muito em seleção de base pela Colômbia. Nem no Milionários ele teve sequência. Ele teve 1 ou 2 jogos só lá. Ele brilhou mesmo, foi na seleção da Colômbia. E agora tá tendo a oportunidade de brilhar com a camisa do Cruzeiro. Rapaziada, situação do Wallace, tá? A gente pode cravar aqui que tá definido a situação do Wallace. Matéria aqui do pessoal da 98 FM, Cruzeiro define futuro de Wallace após reunião com o empresário. Deixa eu trazer pra vocês aqui, sem entrar aqui no texto, tá? A gente teve hoje de manhã uma conversa, tá? Entre o Arthur Albuquerque, que assina aqui esse texto, e o empresário do Wallace. Basicamente, nessa conversa, ficou definido o seguinte: o Wallace será negociado no meio do ano. Ele permanece no Cruzeiro, continua treinando em separado, ele não vai trazer problemas pro Cruzeiro por estar treinando em separado, em questão de justiça ou algo do tipo, mas tem-se já a definição que ele sairá no meio do ano, tá? Não vai ter rescisão de contrato, não vai sair por justa causa, ele não vai criar problema por estar treinando em separado. O que ficou definido foi: eu não permaneço no meio do ano. O Cruzeiro, no caso, né? Não permaneceremos com o Wallace no meio do ano. Vamos negociá-lo, né? O que não se sabe é se vai ser definitivo ou por empréstimo, que eu acho que deve ser o caminho. Algum clube que se demonstrar interesse de pagar o salário do Wallace e querer levá-lo, né, sem ter que colocar dinheiro no bolso nenhum do Cruzeiro, pode levar. Então é o que ficou definido. O Wallace não fica, não vai ser reintegrado, continua treinando em separado, não vai criar problema. Não vai ter rescisão de contrato, não vai ter demissão por justa causa. Mas ele sai no meio do ano, tá? E não permanece no segundo semestre, né, da temporada no Maior de Minas. Tá definido, rapaziada? Beleza? Então, dá pra dizer já com isso que é um dos piores custos-benefícios da história do Maior de Minas. Vamos lá, rapaziada. Olha só, quero falar rapidinho disso aqui. Eu achei engraçado demais. Eu falei, preciso levar isso aqui pro canal, porque
Meu Deus, né? É o seu Madruga cobrando seu barriga. Bizarro, né? Mas olha isso aqui. O Corinthians, segundo o central do Timão, ele entrou com uma ação para cobrar todos os clubes que possuem dívidas junto ao Corinthians na CNRD da CBF. E aí, os clubes que estão sendo cobrados: Cruzeiro, Atlético, Inter, Grêmio, Coritiba, Vasco, Botafogo, Ponte, Santa Cruz, Sport e Bahia. Desses clubes me chamou a atenção Cruzeiro e Bahia, né? O Bahia que já pagou praticamente todas as suas dívidas oriundas da associação, e o Cruzeiro que já entrou em acordo com a dívida da associação. E aí me chamou a atenção, eu fui tentar, né, chegar referente a que dívida é essa então que o Corinthians está cobrando, porque não tem como ser da associação, é alguma dívida que a SAF contraiu. Nem sei se está certa essa palavra nessa frase, mas é alguma dívida que é oriunda da SAF, não da associação. E realmente eu cheguei, tá? Eu fui atrás, eu consegui apurar. E a dívida, rapaziada, é com o Matheus Davó. Lembra dele? Até vim aqui no Transfer Market pra colocar a carinha dele pra quem não lembra. É esse aqui, ó. O Matheus Davó, ele chegou no Cruzeiro em 2023. Ó, ele é negociado com o Cruzeiro no dia 1º de 23. Ele chega no meio daquela temporada, né? Da volta do Cruzeiro pra Série A. Ele vem do Corinthians, né, justamente. E depois ele é emprestado pro Pafos, pro América, ainda, né, pertencendo ao Cruzeiro. Mas quando o Cruzeiro contrata ele do Corinthians, é de forma, ó, definitiva. A gente tá falando aqui de 1,5 milhões de euros. E essa é a dívida segundo a minha apuração, tá? Que o Corinthians está cobrando o Cruzeiro. Aí eu não sei o que aconteceu, por que foi pago ou não foi pago, qual que é a cobrança, os valores específicos, mas é sobre isso aqui, tá bom? Mas é isso, né, rapaziada? É engraçado, né? Eu acho que essa comparação faz sentido. É o seu Madruga cobrando o seu barriga. Engraçado, é um dos times com a maior dívida do futebol brasileiro. Você não vê notícia nenhuma falando que o Corinthians está conseguindo diminuir a sua dívida, muito pelo contrário, é dívida com vários clubes e tá se achando no direito de bancar essa banquinha aí, de cobrar 10, 12 clubes aí. Engraçado, comenta. E aí, rapaziada, pra gente poder finalizar o nosso vídeo, uma acusação, eu diria séria, tá? Deixa eu ver se é só esse conteúdo que falta pra gente encerrar o nosso vídeo. Ah, tá. Falta. Depois eu tenho uma outra notícia, mas é nem no futebol, que eu achei legal, cara. Eu que gosto de vôlei também. Surgiu essa notícia hoje, mas é só pra finalizar o vídeo. Mas a última notícia aqui do Cruzeiro, como, né, no campo de futebol, né, no âmbito do futebol, é essa daqui, que é uma acusação séria que o Samuel Venâncio fez pra antiga comissão técnica, rapaziada. Eu vou trazer o vídeo e aí a gente comenta logo em seguida. Vamos dar play. Todo mundo, né? E mesmo assim a gente vem tendo problemas, né? O Caio Jorge não tá conseguindo jogar por causa de dores no pubis. E isso foi intensificando, né? E o que é importante a gente dizer aqui? O Cruzeiro tem o departamento de fisiologia, o departamento de saúde, mas a decisão final não cabe a esses profissionais, né? É importante que a comissão técnica, ela escute, que ela pense no clube e não no emprego dela, né? O que vinha acontecendo era isso, né? O Caio Jorge. E tipo, você é um técnico, você vai chegar no atleta e o atleta vai falar, não quero jogar. Vai tentar jogar, né? Porque o cara quer estar ali também. E o Caio Jorge vinha buscando aí, ou vem buscando uma vaga na seleção brasileira, na Copa do Mundo, né? Isso pra citar o Caio. E aí o Lucas Romero também volta antes do prazo, de uma fratura na costela, né, pra tentar ajudar, esteve ali no banco com o Santos, depois já joga, aí só que o time tava jogando Campeonato Mineiro, tendo que dar vida, e aí todo mundo já gastou muita cota aí de jogo na temporada, né, mas enfim, todo mundo, né, e mesmo assim a gente vem tendo problemas. Vocês entenderam, rapaziada, o que o Samuel Venâncio quis dizer aqui? Eu vou dar play de novo, mas deixa eu só explicar. O que o Samuel Venâncio quis dizer aqui, rapaziada, é que a comissão técnica do Tite estourou o jogador no Cruzeiro. Estourou o Romero, estourou o Caio Jorge. Nominalmente o Samuel Venâncio falou isso. Isso aqui, rapaziada, é gravíssimo. O Caio Jorge, com lesão de pubis, tendo que jogar no sacrifício. Por conta do Campeonato Mineiro e por conta, né, do cargo do Tite. Porque se o Tite perde o Mineiro, ele caía ali. Ele só ficou alguns jogos depois do Mineiro porque ele ganhou o Mineiro. O Romero tá estourado porque a antiga comissão técnica esticou a corda. Isso aqui é gravíssimo, rapaziada. E em vários âmbitos, que se eu ficar aqui falando vai dar 30 minutos de vídeo.
Mas estamos em abril e tem jogador esticando a corda. Não é que você tá esticando a corda pra jogar uma semifinal de Libertadores, uma final de Copa do Brasil, um jogo decisivo de Campeonato Brasileiro. Rapaziada do céu, isso aqui diz muito sobre como a diretoria do Cruzeiro entrega a chave do clube para a comissão técnica que lá está. Entregou a chave do clube pro Tite, pro Leonardo Jardim, que demonstrou muita competência. Aí a gente aplaudiu. Entregou a chave do clube pro Tite, que é um incompetente, tem uma comissão técnica tão incompetente quanto ele, e simplesmente se destruiu tudo no Cruzeiro. Tudo, de campo e bola pra fora. E voltamos a entregar a chave pra outro técnico, que pelo menos parece ser tão competente quanto o Leonardo Jardim. Mas assim, rapaziada, eu vou repetir, porque agora com a minha reflexão, talvez você vai entender melhor essas palavras do Samuel Venâncio. Vou dar play. Todo mundo, né? E mesmo assim a gente vem tendo problemas, né? O Caio Jorge não tá conseguindo jogar por causa de dores no pubis. Que isso foi intensificando, né? E o que é importante a gente dizer aqui? O Cruzeiro tem o departamento de fisiologia, o departamento de saúde, mas a decisão final não cabe a esses profissionais, né? É importante que a comissão técnica, ela escute, que ela pense no clube e não no emprego dela, né? O que vinha acontecendo era isso, né? O Caio Jorge. E tipo, você é um técnico, você vai chegar no atleta e o atleta vai falar, não quero jogar. Vai tentar jogar, né? Porque o cara quer estar ali também. E o Caio Jorge vinha buscando aí, ou vem buscando uma vaga na seleção brasileira, na Copa do Mundo, né? Isso pra citar o Caio. E aí o Lucas Romero também volta antes do prazo, de uma fratura na costela, né, pra tentar ajudar, esteve ali no banco com o Santos, depois já joga aí, só que o time tava jogando Campeonato Mineiro, tendo que dar vida, e aí todo mundo já gastou muita cota aí de jogo na temporada, né, mas enfim, todo mundo, né, e mesmo assim a gente vem... Eu considero aspas pesadas, que diz muito hoje sobre como a diretoria do Cruzeiro realmente entrega assim a casa do Cruzeiro para a nova comissão que chega, e explica muito como a antiga comissão técnica do Cruzeiro destruiu demais tudo no clube. Tudo. Eu achava que eu já tinha noção da destruição. Olhando essa aspas aqui do Samuel Venâncio, o buraco ele é mais embaixo do que eu já imaginava. Cara, o Caio Jorge está estourado. O cara com lesão de pubis jogando sacrifício em março, PQP, rapaziada, na moral, tá? Eu achei pesado. Quero saber muito a sua opinião, se você concorda comigo ou não, tá bom? Pra finalizar, como eu disse lá no início do vídeo, né? Mais um conteúdo aí patrocinado pela nossa Fácil Empréstimos. Quer empréstimo com facilidade? Está negativado? Faça sua cotação na Fácil Empréstimos, que está liberando empréstimos, né? Mesmo para você que tá com score baixo no Serasa ou até mesmo com o nome restrito. Não é brincadeira, não é enganação, muito pelo contrário, vários cruzeirenses que já ouviram aqui a dica foram lá, fizeram a simulação, já conseguiram colocar uma graninha no bolso, né? Adiantar alguma conta, pagar alguma coisa que estava atrasada. Aproveita que pode ser também a sua chance. No link fixado aqui nos comentários, clica, faça a sua simulação, 2, 3 minutinhos, você já vai ter uma noção, né? Do crédito que você vai ter acesso, claro, caso seja aprovado. Beleza, Nação Celeste? Não perca essa oportunidade. Então é isso, finalizando aqui o nosso vídeo, perdão pelos 18 minutos de conteúdo, mas muita coisa acontecendo nessas últimas horas e a gente precisa aqui deixar sempre vocês atualizados sobre tudo. Não viu a entrevista do Pedro Júnior à CNN Sports SA? Clica no primeiro link aqui da descrição, acho que é o segundo na verdade, né? Que você vai ser direcionado para essa entrevista, tá? Fiz uma live de manhã trazendo a entrevista completa, tem vários pontos abordados pelo Pedro Júnior, VP do Cruzeiro, que você precisa saber caso você não tenha visto a entrevista ainda. Fechado, fique com Deus, até a próxima, Nação Celeste, tamo junto!